A graça e a paz, meus irmãos. Números, capítulo 21, versículo 2, assim diz a palavra do nosso Deus. Então, Israel fez voto ao Senhor, dizendo: Se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Busque a Deus antes das batalhas. Queridos irmãos, enquanto Israel se aproxima da terra prometida, o povo enfrenta novos desafios. O rei de Arad, um cananeu que habitava no Neguebe, ataca Israel e leva alguns prisioneiros. É uma situação muito difícil. O povo ainda está no deserto e vulnerável em uma transição. Mas desta vez, a reação de Israel é diferente de muitas outras ocasiões, como nós já vimos. Em vez de murmurar imediatamente, reclamar, o povo clama ao Senhor e faz um voto. Esse episódio revela uma mudança importante. Israel está começando a aprender que a vitória não depende apenas de forças militares, mas principalmente da intervenção de Deus. Com isso, o que podemos aprender nesse primeiro momento é de que devemos reconhecer a nossa dependência de Deus diante das batalhas. Diante do ataque, Israel faz um voto ao Senhor. E o voto é: se totalmente entregares este povo nas minhas mãos, destruirei a sua cidade. Então veja que isso demonstra um reconhecimento e uma dependência de Deus. Observa que o voto não era uma tentativa de barganha contra Deus, mas uma expressão de confiança de que somente o Senhor poderia conceder a vitória àquele povo. E, irmãos, todos nós enfrentamos batalhas. Enfrentamos desafios espirituais, conflitos pessoais, a luta contra o pecado, momentos de oposição. E a pergunta não é se teremos batalhas, mas como reagiremos a elas. Perceba que o povo de Deus aprende a começar as suas batalhas buscando ao Senhor. A segunda lição que aprendemos com isso é que devemos confiar que Deus ouve o clamor do seu povo. Veja que o texto diz algo simples, mas extremamente poderoso. O versículo 3 diz: Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel, e lhe entregou os cananeus. Os israelitas o destruíram totalmente, a eles e às suas cidades, e aquele lugar se chamou Ormã. Note que quando o povo de Deus busca ao Senhor com uma sinceridade, ele se inclina para ouvir as suas aclamações. Note que a vitória sobre Arade não aconteceu porque Israel era mais forte, pelo contrário, mas porque Deus respondeu ao clamor do seu povo. Às vezes enfrentamos situações que parecem maiores que as nossas forças, mas a Escritura nos lembra que Deus continua ouvindo a oração do seu povo. Portanto, a dependência de Deus não é sinal de fraqueza, é sinal de fé, é sinal de esperança naquele que de fato pode nos conceder a vitória. E por fim, em terceiro lugar, devemos reconhecer que a vitória pertence ao Senhor. Depois que Deus concede a vitória, Israel cumpre o voto que havia feito. Conforme diz o versículo 3, eles destruíram totalmente aquela cidade. Note que o lugar passa a ser chamado Ormá porque significa destruição. E observa que Deus frequentemente concede vitórias ao seu povo para lembrá-los de que a história da redenção não avança por meio da força humana, mas pela soberania divina. Quando Deus nos concede livramentos, quando Deus nos concede vitórias, devemos lembrar de onde veio essa ajuda. Não é porque somos bons, mas porque a graça do Senhor está sobre nós. O perigo não está apenas nas derrotas, mas também em esquecer que as vitórias vêm do Senhor Jesus.
E note que as vitórias de Israel no Antigo Testamento apontavam para uma vitória maior que viria mais à frente na ressurreição de Cristo Jesus. A primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 57, nós temos o apóstolo Paulo dizendo: graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. A maior batalha da humanidade, meus irmãos, é contra o pecado, a morte e o poder do mal. E essa vitória não foi conquistada por nossa força, mas pela obra redentora de Cristo Jesus na cruz. Ele é o verdadeiro vencedor. Ele quem garante a vitória final do povo de Deus. Com isso, a conclusão que nós temos desse primeiro devocional do capítulo 21 de Números, nos 3 primeiros versículos, nos ensina verdades importantíssimas. Primeiro, devemos buscar a Deus antes de enfrentar os nossos desafios e as nossas batalhas. Segundo, Deus ouve o clamor do seu povo. E terceiro, toda vitória pertence ao Senhor. Quando aprendemos a depender mais de Deus, até as batalhas mais difíceis se tornam oportunidades de experimentar a sua graça e a sua fidelidade. Que Deus te abençoe.